Queridos, como eu falei na abertura do nosso encontro, hoje nós estaremos iniciando a última série do nosso ano, do nosso tema, o essencial para uma vida plena. Nós iremos tratar nesses 2 domingos, esse e o próximo, da dimensão do descanso. E desde já eu queria convidar a todos a abrirem suas Bíblias no nosso texto base de hoje, que está lá em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Gênesis 2, de 1 ao 3. Verso 1 ao verso 3. Queridos, eu adotei para a minha vida um esporte, na verdade, uma arte marcial. Creio que alguns aqui viram que ontem eu tive até uma graduação, que é o jiu-jitsu. E essa arte marcial, essa luta, né, basicamente ela usa alguns mecanismos de alavanca, de pressão, para que, né, a gente possa dominar, a gente possa imobilizar e aplicar algumas finalizações no nosso oponente, no nosso adversário, fazendo com que ele tenha uma desistência, né? Então, a luta em si, ela funciona dessa forma. Nós usamos o nosso corpo para poder imobilizar o nosso adversário. E nós sabemos que toda luta, o nosso adversário ele não fica inerte, ele não fica parado deixando que nós façamos os movimentos. Ele cria resistência contra nós. Ele cria, na verdade, ele também deseja alcançar o mesmo objetivo que nós, quando nós estamos ali no sparring, né, no momento de luta entre duas pessoas. E por isso, naturalmente, o jiu-jitsu, como qualquer outra luta, causa um cansaço físico, justamente por essa resistência que é feita contra nós por nosso adversário. Porque a todo momento a gente tem que nos defender de algum tipo de alavanca, algum tipo de torção. Nós temos que buscar meios de sair de circunstâncias de pressão ali, que nós temos diversas vezes, e isso vai fadigando o nosso corpo. Da mesma maneira, há um fenômeno também dentro do esporte, dentro da arte marcial, que às vezes nós nos cansamos mentalmente, principalmente aquele que está iniciando ali a sua caminhada dentro do jiu-jitsu. Ele acaba se vendo, às vezes, totalmente dominado por alguém que tem um pouco mais de experiência, e há um cansaço mental, porque ele vê que ele não consegue encontrar escapatória, e acaba, muitas vezes, desistindo, dando aqueles famosos 3 tapinhas que nós vemos dentro do jiu-jitsu, e também ele acaba deixando o adversário fazer o que quer, porque ele já não sabe o que fazer, e na mente dele ele percebeu que ele está numa situação complicadíssima, e ele meio que desiste antes na sua cabeça, para depois, no seu corpo, na sua ação, desistir. E nós vemos que, assim como toda arte marcial, o jiu-jitsu causa esses tipos de cansaços ao longo da nossa caminhada dentro da arte, né? E assim como na luta de jiu-jitsu, a nossa caminhada aqui, a nossa vida, a nossa jornada, vamos dizer assim, nós nos deparamos com circunstâncias que nos causam pressão, que, de fato, são circunstâncias que são como lutas, em que encontramos opositores, obstáculos que nós precisamos pulá-los, precisamos nos defender contra eles, precisamos vencer esses obstáculos. Mas, muitas vezes, esse trabalho, essas lutas, essas circunstâncias que nos pressionam, nos causam muito cansaço, nos causam exaustão, e não só apenas no nosso corpo, muitas vezes, mas também uma exaustão na nossa alma, um cansaço no fundo do nosso coração. Nós estamos terminando mais um ano que talvez para muitos foi um ano de mudança, de uma nova realidade após um longo período de pandemia, e talvez você chegue agora, em dezembro, e você se resuma como: estou cansado, estou fadigado, porque o ano foi muito pesado, foram muitas lutas, muitas vitórias, mas a custo muito grande, muito suor, muitas lágrimas. Depois de muitos desafios, muitos trabalhos, muitas lutas, nós podemos estar agora, em dezembro, totalmente exaustos. Porém, as Escrituras nos trazem uma mensagem de alívio, apesar do cansaço.
de repouso apesar das circunstâncias adversas. Ela nos apresenta o verdadeiro descanso. Por isso, nós leremos Gênesis 2, de 1 a 3, que diz assim: assim foram concluídas os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Espírito Santo, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra possa falar no fundo da sua alma. Sabemos que hoje nós aqui não queremos ouvir a minha voz, mas queremos ouvir a sua voz por meio da sua revelação maravilhosa que está nas Escrituras. Por isso, Espírito Santo de Deus, aplica a mensagem que o Senhor tem para nós hoje nos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. O relato da criação, que é o bojo do nosso texto de hoje, ele se encontra nos 2 primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia, do livro de Gênesis. E nele o autor ele apresenta, nos capítulos 1 e 2, a criação sobre 2 perspectivas, podemos dizer assim. Uma perspectiva mais geral, com a narrativa lá dos 6 dias de criação, que isso acontece no primeiro capítulo, e uma outra mais específica, com um enfoque muito peculiar na principal criação de Deus, o homem feito à sua imagem e semelhança. E nós vemos essa narrativa mais específica justamente no capítulo 2, do verso 4 em diante. E entre essas 2 narrativas, essa geral e essa específica, nós temos esse interlúdio, vamos dizer assim, essa finalização da narrativa geral que nós encontramos nos primeiros 3 versos do capítulo 2. E nós vemos que o texto nos traz algo bem curioso dentro da criação de todas as coisas. O texto nos informa que após Deus ter criado todas as coisas, Ele, após ter concluído a sua obra perfeita, a sua obra-prima, no 7º dia, Deus descansa. É esse o termo que nós temos aqui nas nossas escrituras, na versão que nós lemos. E uma primeira leitura, com um olhar comum e rotineiro nosso, parece que o texto está narrando para a gente a realidade de um trabalhador comum. Um trabalhador que trabalha uma semana inteira, faz a sua obra, faz o seu trabalho, e no 7º dia, que seria a folga dele, ele está já estafado, está cansado pelo trabalho árduo que ele teve, e ele necessita recuperar as suas forças, ele necessita ter um momento de descanso, porque foi uma semana muito pesada de trabalho. Parece que é isso que o autor está nos trazendo. Porém, é muito estranho esse pensamento quando direcionado para Deus. Talvez para nós aqui, nós entendamos muito bem isso daqui, como a folga é tão desejada na nossa semana, principalmente depois de uma semana que no trabalho só teve abacaxi para a gente descascar. Nós nos sentimos cansados mentalmente, fisicamente, mas para Deus parece ser muito estranho. Deus precisou descansar, Deus se cansou da sua criação? Claramente não, justamente porque Ele é Deus. Então, a pergunta que fica, se Deus não cansou fisicamente e precisava dormir apenas, ter um momento de lazer, mas Deus não é esse tipo de pessoa que se cansa e que se fadiga, o que significa Deus descansou? A palavra utilizada aqui no texto, no hebraico, é uma palavra muito conhecida, talvez, do imaginário nosso. Nós, em algum momento, já ouvimos a palavra Shabá. E essa palavra no hebraico, Shabá, ela significa, numa tradução literal, cessar. Deus cessou a sua obra, Ele terminou, Ele concluiu a sua obra. Nós podemos entender ela também como descanso. Deus descansou da sua obra, Ele deixou de trabalhar, Ele descansou. Derek Kidner, que é um grande teólogo do Antigo Testamento, ele afirma o seguinte sobre o Shabá, sobre essa palavra, sobre o descanso de Deus. Shabá, ele é o repouso da realização cumprida, não da inatividade, não que Deus deixou de continuar trabalhando, porque Ele nutre o que cria. Esse termo, Shabá, demonstra que Deus,
ele havia finalizado a sua obra de criação, e agora ele se vê satisfeito com a sua obra. Lembre que quando Deus vai criando, ele cria todas as coisas e diz, ele olha para a criação e diz, isso é bom. Quando ele cria o homem, ele diz, isso é muito bom. E quando Deus termina tudo, parece que é como se fosse um pintor que termina a sua obra-prima e que toma passos para trás e começa a se deleitar na beleza da sua obra. É como se Deus estivesse ali se deleitando e se agradando daquilo que ele havia feito, tendo alegria naquilo que ele fez. O descanso de Deus, como o Kidney nos diz, não significa que Deus parou, que Deus foi dormir, mas ele significa que Deus encerra a sua obra e ele inicia agora uma nova era de uma interação amorosa, providencial e sustentadora com aquilo que ele havia criado. O descanso de Deus nada mais é do que isso. Deus termina o seu trabalho e agora ele deseja conviver, se deleitar, se alegrar com a sua criação. Por esse fato, o texto nos diz que Deus ali abençoa e santifica o sétimo dia. Dentro dessa perspectiva de abençoar e santificar, o autor do livro de Gênesis, Moisés, como nós conhecemos, ele nos indica que o descanso de Deus não foi algo pontual. Deus criou e naquele sétimo dia, naquela hora da criação, Deus descansou, mas que essa bênção, essa santificação do sétimo dia seria algo perene, algo que Deus estava instituindo para que se prorrogasse, que continuasse. O descanso de Deus não era algo pontual naquela ocasião. E da mesma forma, o texto, tanto de Gênesis, quanto o que nós vemos a partir daí, da revelação de Deus, Deus tem o interesse de que toda a criação participe do seu descanso. Por isso ele coloca o sétimo dia como um dia abençoado, como um dia santo. E Deus, nós vemos que ele convida o homem, como representante de toda a criação, feito à imagem de Deus, a participar desse descanso, a se deleitar com Deus, o seu Criador, a viver uma interação amorosa dentro de um relacionamento sustentador entre Deus e sua criatura. E é nessa circunstância que o homem encontraria no seu Criador repouso, segurança, confiança. E que esse ato de o homem participar do descanso de Deus, participar desse repouso em Deus, seria um ato de confiança e de fidelidade. Porém, nós podemos ver que, sim, Deus em Gênesis 2, de 1 a 3, diz sobre um descanso em que Ele deseja que a sua criatura viva com Ele. Nós vemos claramente que Deus deseja se deleitar, conviver, ter uma interação íntima com a sua criatura feita à sua imagem. E essa realidade traz um entendimento, traz uma luz ao nosso entendimento em tudo o que vai acontecer no plano e na história redentora de Deus ao longo das Escrituras. Primeiramente porque nós vemos que esse era o plano e o design original de Deus. Nós termos satisfação plena nele. Temos satisfação nele em todas as áreas da vida, porque estamos repousados no descanso do Senhor. Porém, nós temos um grande problema. Não acaba em Gênesis 2. Há Gênesis 3. E que nós vemos que o homem se afasta de Deus por sua queda, por seu pecado, por sua desobediência, e com ele toda a criação agora não pode mais experimentar essa interação amorosa de repouso, de paz e de descanso de Deus. A queda justamente tira a oportunidade da criatura viver o sábado, viver o Shabá, viver o descanso pleno de satisfação no seu Criador. A queda tira essa bênção do homem. E nós vemos isso muito claramente nas consequências do pecado. O homem, ele é expulso da onde? Do paraíso, do lugar onde ele tinha todo o sustento, que ele podia comer de todas as árvores, que Deus caminhava com ele todas as tardes. O lugar onde representava paz, segurança, o homem agora não estaria mais ali.
ele foi expulso dali. Agora ele viveria num mundo hostil, num mundo de dificuldades, de obstáculos. E ele não encontraria de novo aquele descanso do Éden. E nós vemos quando Deus fala para o homem que agora o trabalho dele seria pesaroso, seria difícil, seria cansativo. Vocês lembram que essa é a consequência, é a maldição que o homem leva, de que o trabalho dele, que a terra não daria mais os frutos com facilidade. Ele precisaria suar a camisa para conseguir o seu alimento. Da mesma forma, nós vemos que Deus se vira para a mulher e diz: agora você dará luz em meio a dores, em meio a sofrimento. Perceba que o pecado tira o homem e a mulher do descanso. Agora a vida da criatura feita à imagem de Deus, que foi corrompida por sua queda, por sua decisão equivocada e rebelde, seria marcada por fadiga e por cansaço. O homem não encontraria mais repouso, seu trabalho não traria mais satisfação, mas seria pesaroso, seria doloroso. O Shabat, ele foi feito por Deus, para que nós pudéssemos participar com Ele do seu descanso, encontrar repouso nele. Porém, o pecado nos afasta do seu descanso. A pergunta que nós precisamos fazer: o que Deus fez para realinhar o seu propósito e nos levar de volta para o seu descanso? Porque sabemos que, por mais que as nossas escolhas, falhas, nos levem para caminhos tortuosos, Deus continua soberano e tem um plano. E foi isso que Deus fez. Deus, ele provê um plano para que possamos voltar ao seu descanso, para aquilo que foi perdido, para agora uma realidade em que nós não temos aonde recostar a nossa cabeça e repousar. Deus criou um plano, apesar de nós, para nos levar de volta para o Shabat. O tema descanso, ele é retomado várias vezes ao longo das Escrituras, e nós vemos de forma muito clara no relato da libertação do povo de Israel, do Egito. Nós vamos ver que a teologia do Antigo Testamento vai apresentar as promessas de uma terra que é o que está no bojo de toda a promessa ali para Abraão, de uma descendência grande, da provisão de Deus, sendo Deus o Deus do povo, o Deus de Abraão e da sua descendência, mas há uma promessa de uma terra, que Deus chama Abraão a caminhar pela fé, porque essa terra seria dele, de sua descendência. E essa terra, no bojo do Antigo Testamento, ela significa, na cabeça do israelita e do judeu, um lugar de descanso. Porque ele passa a viver agora uma história onde ele não encontra lugar para estar. Ele sempre se vê fora de casa, sempre preso e oprimido pelo inimigo. Mas o desejo por encontrar uma terra que é dele, a sua casa, o seu lar, o lugar que ele possa se sentir seguro e que ele possa repousar. E nós vemos esse desejo, esse anseio e essa promessa de Deus para uma terra prometida, onde, de fato, o descanso voltaria para a vida do homem. E nós vemos que todo o trâmite que Deus faz, Deus, em determinado momento, chama um líder chamado Josué, que está incumbido agora, às portas da terra prometida, da terra de descanso, conduzir o povo à terra prometida. Nós vemos que essa realidade, quando nós lemos a história de Israel, o povo consegue entrar na terra de Canaã, na terra prometida, aquela terra tão boa. Porém, nós vemos que, novamente, por causa da rebeldia do povo e a sua desobediência, o descanso completo não acontece na vida do povo. Hoje nós lemos Jeremias falando, e isso acontece muito tempo depois de o povo ter se estabelecido. Novamente ele é oprimido pelos babilônios, é levado cativo, depois da divisão de Israel em dois reinos, um do norte e o ao sul. E nós vemos que, ainda depois de chegar na terra prometida, por mais que ela seja um lugar que representava descanso ao povo, eles não encontram o descanso pleno por causa de sua rebeldia. Mas nós perceberemos que essa história sobre Canaã, uma terra prometida, sobre Josué como seu líder, é uma sombra de uma realidade futura, de um novo Josué, de uma nova terra,
de Jesus Cristo, que deixando o seu lugar de repouso como Deus, ele vem à terra, uma terra de cansaço, de dor e de sofrimento, para que por meio do seu sofrimento e morte, na cruz do Calvário, ele pudesse nos conduzir finalmente ao descanso de Deus, para uma terra que não é facilmente tomada pelos nossos inimigos, mas uma garantia de uma morada onde nós encontraremos refrigério e descanso. Josué e Canaã eram uma sombra de Jesus Cristo e do reino dos céus que nos aguarda. Cristo, ele é aquele que nos permite voltar para o Éden, voltar para o descanso. É por meio de Cristo que o Shabá faz sentido para nós hoje, que nós temos acesso ao descanso de Deus, que nós temos acesso ao bom pastor, como lemos hoje no Salmo, que nos leva a águas tranquilas, que nos leva a verdes pastagens, porque esse pastor nos reconecta com Deus e nos coloca de volta ao caminho de casa, para o lugar de descanso e repouso. Para nós terminarmos, eu queria trabalhar algumas coisas práticas com vocês, sobre o que o descanso de Deus e o Deus do descanso tem a ver com a nossa vida hoje, aqui e agora. Até o momento nós vemos o seguinte: Deus, ele estabelece o descanso como um lugar onde a sua criatura pode encontrar satisfação nele e na vida, no seu trabalho, em tudo que faz. A queda, ele nos afasta desse descanso e por isso vivemos fatigados, vivemos decepcionados e frustrados pelos obstáculos que se abatem contra nós. Porém, diante dessa realidade tão triste, Deus provê um plano em Cristo para nos levar de volta para o descanso. Qual é o impacto dessas realidades na nossa vida hoje? A primeira coisa, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, é o que emana claramente do texto e se liga com a nossa última série, que é a questão do trabalho. Em nossa última série de sermões, nós trabalhamos a dimensão do nosso propósito, e nos 2 últimos encontros nós ligamos o trabalho à nossa fé. O que a nossa fé diz acerca do nosso trabalho? O grande ponto é que nós percebemos que, assim como o exemplo de Gênesis 2, de 1 a 3, nós vemos que o trabalho de Deus, ele desemboca no 7º dia. O trabalho de Deus encontra sua resolução no descanso de Deus. Tudo o que ele fez foi para que o 7º dia chegasse e agora ele pudesse conviver com a sua criação. E da mesma forma, deveria ser assim com o nosso trabalho. O nosso trabalho deveria apontar para esse descanso divino. A nossa semana de trabalho deveria apontar para a glória de Deus, e essa glória de Deus está justamente nessa nossa interação amorosa e afetuosa, que se repousa em Deus, que coloca e entrega o seu trabalho a Deus, entendendo que os resultados, aquilo que nós fazemos, são para o Senhor. Mas muitas vezes, nós vivemos com um coração totalmente insatisfeito. Nós vemos que um trabalho que não desemboca no descanso divino traz descontentamento, traz insatisfação. E esse descontentamento traz cansaço, traz desespero com relação àquilo que nós fazemos. Um exemplo claro disso é um exemplo comum que eu vejo, porque eu estou dentro do mercado de trabalho, dentro da região, né, de um clima organizacional, de empresas, e eu percebo muita gente que, por causa da cultura que nós temos hoje na nossa carreira, é empurrado de uma forma descontrolada a sempre pensar mais um degrau à frente, a todo momento se sentir insatisfeito com o que tem e pensar no que não tem. É totalmente saudável a gente ter um plano de carreira e sonhar posições melhores, com remunerações melhores. Mas parece que o nosso sistema empresarial nos empurra a nunca estar satisfeito com aquilo que acabamos de ganhar. Às vezes nós oramos, lutamos, trabalhamos muito para alcançar uma posição. Passa-se um mês e nós esquecemos disso. E já estamos descontroladamente trabalhando para ter a nova posição,
o novo cargo que vai pagar mais, que vai me dar mais status, e nós não aprendemos a nos encontrar satisfeitos e contentes com aquilo que temos. Nós sempre vivemos, sempre pensando no que nós não temos, o que nós sonhamos, e nós não temos aprendido a se contentar com o presente. Sempre somos empurrados para desejar aquilo que não está nas nossas mãos. Por isso nós não comemoramos as nossas conquistas. Por isso nós não agradecemos as bênçãos que ganhamos. Não reconhecemos aqueles que nos ajudaram até aqui. Porque sempre estamos insatisfeitos. Porque nunca é o bastante. Porque sempre tem algo melhor, uma posição melhor. E vivemos sempre com o coração angustiado. Porque nunca chegaremos lá. Porque sempre terá um posto melhor, que paga melhor. E vivemos com o coração totalmente satisfeito. E essa mesma realidade se aplica com outras coisas na nossa vida. Coisas às vezes muito simples. Às vezes acabamos de conquistar algo que nós sempre sonhamos, um carro. Um carro que nós sonhamos, desejamos, juntamos dinheiro para comprá-lo. Mas logo quando nós compramos, estamos andando na rua, vemos um carro muito melhor, muito mais tecnológico, muito mais bonito do que o nosso. E logo nós nos esquecemos daquela bênção e já desejamos o nosso próximo carro. Queridos, sempre vai ter um carro melhor. Sempre vai ter um lançamento novo. Será saudável vivermos uma vida assim, sempre insatisfeita, sempre querendo algo que não temos? Da mesma forma, quando compramos um celular de última geração, que nós queríamos muito, porém, após alguns meses, certamente, as grandes empresas lançarão um novo, uma versão 13, 14, 15, Plus, Master, Blaster. E nós vamos olhar para o nosso celular e vamos, que era tão legal quando a gente acabou de comprar, e vamos dizer, ele já é ultrapassado. Ele já não atende porque ele não é como aquele outro. E novamente o nosso coração vive insatisfeito. Da mesma forma, nós vemos essa realidade se expandir para outras áreas da nossa vida, como os nossos relacionamentos. Todos nós sabemos que as nossas famílias não são perfeitas. Nós não somos perfeitos. Nós temos falhas, sim. Porém, nós temos grandes virtudes. Nosso cônjuge tem grandes virtudes. Nossos filhos têm grandes virtudes. Nossos pais têm grandes virtudes. Mas, normalmente, o que nós olhamos são apenas o quê? As suas falhas. As suas pisadas de bolas. Nós sempre estamos insatisfeitos com aquele detalhezinho. E nós insistimos em exaltá-lo. Insistimos em colocá-los à tona, criando um clima hostil dentro da nossa casa. E nós nos esquecemos que, sim, precisamos trabalhar as coisas que precisam ser melhoradas. Mas não devemos ignorar as bênçãos que são os nossos filhos, os nossos cônjuges, as virtudes que eles têm, o quanto eles estão conosco. Às vezes a nossa esposa pode pegar muito no nosso pé, e nós vivemos insatisfeitos por causa disso, mas não podemos esquecer, porque essa mesma esposa talvez seja uma companheira, que passou o momento mais difícil da sua vida ao seu lado. E nós, às vezes, não lembramos e não reconhecemos isso. Não agradecemos por essa realidade. Porque o nosso coração sempre tende a ficar insatisfeito e a reclamar. Talvez os nossos filhos deem muito trabalho. Talvez, rotineiramente, nós somos chamados à escola por causa de algum problema que teve. E nós vivemos insatisfeitos, queremos ter um filho diferente, porque ele não é assim, porque ele não é igual ao do vizinho. E muitas vezes nós transparecemos isso e nutrimos isso no nosso coração. Precisamos corrigi-los? Sim. Precisamos educá-los para que eles possam crescer e amadurecer? Sim. Mas não nos deixemos de ver o quanto que os nossos filhos são uma bênção para nós. Têm contribuído para o nosso crescimento e trazem alegria para o nosso coração. Ou seja, Deus nos dá grandes oportunidades e bênçãos, mas parece que o nosso coração, ele nunca descansa. Ele nunca está satisfeito. Ele nunca agradece. Por isso eu quero trazer algumas mudanças práticas para nós trabalharmos essa questão da insatisfação no nosso coração. A primeira é que nós precisamos aprender a comemorar e se alegrar com todas as bênçãos que Deus nos dá. Por isso eu quero dizer, querido,
comemore as suas bênçãos. Se houve uma porta aberta, comemore, se alegre. Se regozije em Deus, desenvolva no seu coração um hábito de reconhecer as bênçãos e olhar as coisas boas da vida, apesar das dificuldades. Parece que nós temos uma mania muito estranha de exaltar as fases difíceis da vida. Nós vivemos remoendo os problemas, mas parece que com as coisas boas nós não fazemos isso. Nós não temos a tendência de trazer à memória aquilo que nos traz alegria, como a palavra nos diz. Por isso que nós passamos a viver dessa forma. Sim, precisamos lidar com os nossos problemas. Precisamos lidar com o cansaço da vida. Mas, ao longo da vida, teremos momentos de alegria. Aproveite esses momentos. Não deixe o seu coração ficar aflito. Pare. Leve sua esposa e seus filhos para jantar. Aproveite os seus filhos. Aproveite a sua esposa. Aproveite o seu marido. Se alegre. Não deixe isso de lado. Segundo, desenvolva a gratidão. O hábito de ser grato a Deus, e é um dos pontos que nós fazemos aqui no nosso culto comunitário, deve se tornar rotineiro nas nossas vidas. À medida que nós vamos até Deus, reconhecendo que é Ele que nos sustenta, nós agradecemos sabendo que é Ele que cuida de nós. Isso vai gerando em nós paz e descanso, porque sabemos do Deus que cuida. Por isso, desenvolva um coração grato. Não deixe de agradecer. Não deixe de se colocar diante do Senhor com a sua gratidão. Não deixe de procurar ao Senhor. Tenha um olhar mais otimista sobre a sua vida, porque Deus está conosco. Apesar das circunstâncias não o levarem a sentir assim. Saiba que Deus continua com você. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que, quando nós nos deparamos com problemas na vida que nos impactam, nós nos sentimos sim cansados, e nós não podemos negar isso. Não é um erro você estar se sentindo cansado agora. Não é falta de fé você estar fadigado, com o coração angustiado. Nós vemos que, por exemplo, como uma pandemia que assolou o nosso país, na verdade todo o mundo, provavelmente pode ter trazido grandes desafios sobre um novo modo de viver. Um novo normal que se estabeleceu. E isso nos levou a estar cansados agora. Talvez um governo que está desalinhado com as nossas convicções cristãs e que toma ações que impactam a nossa vida pode estar trazendo cansaço ao nosso coração. Talvez uma crise econômica mundial que chega ao nosso negócio e afeta os nossos resultados da nossa empresa. Talvez isso esteja te fadigando. Projetos que colocamos muito tempo e energia, porém eles começam a não dar certo. Quando temos que lidar com uma enfermidade e não vemos melhora em nosso quadro, depois de um longo período de tratamento, talvez você esteja cansado de lutar com a sua enfermidade. Talvez quando nós vemos uma série de problemas crônicos em nossa empresa, que parece não ter solução, parece que nós nos vemos cansados de tentar mudar algo, de tentar melhorar o clima, nós estamos fadigados. Muitas vezes nós temos grandes problemas que se perduraram ao longo do nosso casamento, que sempre quisemos melhorar, amadurecer como casal, mas passou-se 5, 10, 15 anos e nós não vimos mudança em nós ou no nosso cônjuge. E talvez nós estejamos agora cansados de tentar lutar pelo nosso casamento. Talvez você esteja com a sua esperança perdida com relação à justiça humana. Você tenha aguardado que algo de justo seja feito aqui e agora, mas mais uma vez você foi frustrado com a falha no nosso sistema judicial. E você deve estar cansado de esperar do homem alguma solução. Questões como essa, que precisamos lidar todos os dias, ao longo da nossa vida, podem trazer grande cansaço para nós. Seja ele físico, mental, ou na nossa alma. Seja o cansaço por uma longa espera, ou por um esforço que parece ser totalmente inútil. Diante disso, nosso coração se agita e fica angustiado. Diante dessas coisas, eu queria trazer algumas coisas práticas.
A primeira, que é relacionada ao nosso cansaço físico, é algo bem, talvez engraçado para vocês, mas que a gente precisa se lembrar. Descanse o seu corpo. Cuide do seu corpo. Muitas vezes nós cristãos buscamos alívio, descanso para a nossa alma, para as nossas lutas internas, para os nossos problemas em relacionamentos, no nosso casamento, nossa família, nossos filhos. Mas nos esquecemos que Deus nos fez com um corpo. E que o nosso corpo precisa também ser devotado ao Senhor. E que nós precisamos cuidar bem deles. Por isso, durma bem. Desenvolva hábitos saudáveis. Não deixe de desfrutar de momentos de lazer. Não deixe para depois uma viagem que você já está postergando há muito tempo. Momentos com a sua família para serem registrados, para serem aproveitados. Isso é lícito, irmãos. Não deixe isso de lado, não deixe que a ânsia do trabalho, essa insatisfação para você conseguir mais e mais, tire o seu tempo de lazer com a sua família, com quem importa, com as pessoas que você ama. Por isso, tire tempo para estar com a sua esposa, tire tempo para estar com seus filhos, com seus amigos. Ria, se alegre, cuide da sua saúde. Deus quer a nossa vida por completo. Deus prepara um descanso para a nossa alma, mas também para o nosso corpo. Por isso, viva aquilo que Deus está dando uma oportunidade para você viver. Não deixe de se alegrar com aqueles que Deus tem colocado à sua volta. Quando você estiver de folga, no final de semana, esteja de folga. Deixe o trabalho no trabalho. Esvazie a sua mente. Saia com seus filhos. Saia com a sua esposa. Saia com seu marido. Aprenda que essas alegrias são fruto do trabalho. E que o nosso trabalho deve redundar nesse descanso. E esse descanso passa pela nossa vida com aqueles que nós amamos. Desfrutando as bênçãos que Deus nos dá. As alegrias e os prazeres que Deus nos dá para viver aqui e agora. Por fim. Muitas vezes o cansaço é mais do que físico, não é verdade? Às vezes, 30 dias de férias não resolve esse coração angustiado que muitas vezes nós ficamos. Esse sentimento de desistência, de fadiga. Muitas vezes, um final de semana em Campos do Jordão não resolve. Por isso, eu quero convidar você como um passo de fé. Priorize a sua vida com Deus. Porque o principal do Shabá não é o sábado, o dia, o 7º dia, mas é o Deus do descanso. O Deus do descanso é aquele que é o principal. Por isso, não deixe de procurá-lo. Não deixe de repousar a sua cabeça sobre Ele, porque Ele é o Deus do descanso. Desenvolva um relacionamento de confiança e proximidade com Ele. E nós aqui na nossa comunidade, nós temos buscado possibilitar para você isso, por meio dos nossos encontros comunitários, por meio dos nossos PGs. Quando nós os convidamos a ter na sua vida uma devoção pessoal, uma vida com Deus de oração, de leitura da palavra. Por isso, não deixe de buscar a Deus. O nosso Deus é o Deus do descanso. E a gente só encontra o verdadeiro descanso quando estamos caminhando com Ele. Deus nos chama para participar da bênção do sábado, por meio de Cristo. Por isso, não negue esse convite. Participe do descanso do Senhor. Estenda a sua mão para um Deus que já estendeu em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E que deseja estar com você. Te conduzir a pastos verdejantes, a lugares de águas tranquilas. E trazer um descanso que a sua alma tanto deseja. Vá até Cristo. Vá até a cruz com fé. Vamos orar? Senhor Deus, Deus do descanso. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração talvez fadigado, Senhor. De tanto lutar, Senhor. De tanto suor, Senhor, de tantos desafios. Que apesar das vitórias que o Senhor nos deu nesse ano, hoje nós nos sentimos sem forças.
Talvez seja esse o coração de muitos aqui, que talvez não tenham forças para olhar para o próximo ano e planejar algo, de tanto cansaço, Senhor, de tanta fadiga, Deus. Mas queremos nos voltar para o Senhor, Deus do descanso. Sabemos que agora temos um livre acesso, porque temos aquele que nos guia, o nosso bom pastor, Jesus Cristo, que tem nos conduzido ao lugar de repouso. Obrigado porque no Senhor podemos encontrar a paz em meio à tempestade. Em meio à dor, nós conseguimos encontrar alguém que nos compreende e que foi para o céu preparar lugar para nós, um lugar de descanso perene, real, autêntico. E glorificamos a Ti, Jesus, porque sabemos que apesar de um caminho pedregoso e difícil, certamente, Senhor, nos cansaremos novamente lá na frente, mas temos a plena convicção que o Senhor já conquistou um lugar de descanso eterno, e é isso que nós ansiamos e esperamos, porque sabemos que todas as coisas serão colocadas no lugar, e nossa alma encontrará lugar de paz, de tranquilidade. Por isso, Deus do descanso, derrama sobre a Tua igreja nesse momento, Senhor, paz, Deus, conforto, enxuga as lágrimas, Senhor. Queremos nos recostar, Senhor, nos Teus braços poderosos, sustentadores, Senhor, encontrar em Ti satisfação, Deus, encontrar em Ti gratidão, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Nos leva, Senhor, a esse lugar de descanso. Refrigera a nossa alma, sara as nossas feridas, transforma os nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.